Olá pessoal, estou voltando aqui para nós encerrarmos nossa revisão do conteúdo bimestral, última parte da revisão, tá? E esta última parte nós iremos recapitular a regra de 3, tá bom? São dois exemplos que eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. O primeiro deles diz o seguinte, né, o primeiro problema. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Agora, o restante aqui da pergunta. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Vamos ver então. Vou repetir a pergunta. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas ela dará? O primeiro passo para você resolver um problema que envolve regra de 3 é armar a situação, né? Vamos fazer o seguinte, você vai lendo e já vai escrevendo os dados. Por exemplo, uma roda dá 80 voltas. Quando aparecer o primeiro número, você já escreve. Tá? 80 o quê? Voltas. Então você vai representar por uma letra V, de voltas. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Então aqui do lado você escreve 20 o quê? Minutos. Então é M, de minutos. Tá? Ok. A pergunta é, em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? 28 minutos. Agora eu pergunto a vocês, esse 28, ele vai embaixo do 80 ou do 20? É 28 o quê? Minutos. Então vai ter que combinar com 20, porque aqui é a coluna dos minutos. Por isso aí a importância de, na hora que você armar o cálculo, colocar as iniciais para identificar do que se trata. Por exemplo, 80 equivale às voltas, 20 equivale aos minutos, certo? Então aqui embaixo vai ser 28 minutos, né? Então minutos combinando com minutos, volta com volta. Olha a pergunta, quantas voltas essa roda dará? Bom, nós não sabemos, é isso que nós vamos descobrir. Quantas voltas? Se eu não sei, eu represento por x, pois x representa um valor desconhecido, é uma incógnita, né? Certo? Ok. Beleza, você armou direitinho. Agora, o próximo passo é você tentar identificar se essa regra de 3 é simples, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vejamos aqui, ó. Como que eu faço isso? Presta bem atenção. Você vai ler novamente. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas dará? A quantidade de minutos aumentou ou diminuiu? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você próprio. A quantidade de minutos aumentou ou diminuiu? Começou com 20, foi para 28 no final do problema. Aumentou. Então, eu represento isso aqui por uma seta voltada para cima, tá? Essa seta é uma forma didática de você interpretar o problema, não é obrigado a usá-la, entendeu? Mas como aqui aumentou, a seta é para cima, porque aumentou de 20 para 28. Agora eu pergunto, se a roda deu 80 voltas em 20 minutos, em 28 minutos, ela vai dar mais volta ou menos voltas? Vai dar mais. Então, sempre que chegar no x, que é o valor que você quer descobrir, sempre faça essa pergunta. Vai ser mais ou menos? Que é para você saber se ela vai ser diretamente ou inversamente. Tá bom? Repetindo, 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, a roda vai dar mais volta ou menos volta? Vai dar mais, porque ela vai ter mais tempo para rodar. Então, vai dar mais volta. Se vai dar mais volta, a seta também é para cima. Se fosse menos volta, a seta seria para baixo. Ok? Agora aqui nós vamos colocar um traço aqui separando, tá? Ô, gente, agora eu pergunto, essa regra de 3, ela é diretamente proporcional ou inversamente? Ela é diretamente proporcional. E você deve estar se perguntando por quê? Bom, duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumentando, a outra também aumenta na mesma proporção.
Então, como a quantidade de minutos aumentou, o número de voltas aumentou também. Então, é diretamente. E quando será inversamente? Quando um aumenta e a outra diminui. Ou seja, quando for o contrário, tá bom? Mas como as duas aumentaram, elas são diretamente. Então, sendo assim, você vai armar do jeito que está. Você vai colocar aqui 80 está para x, assim como, você coloca um sinal de igualdade, mas nós lemos assim como 20 está para 28, certo? Veja que a ordem dos números não mudou. O 20 continuou em cima, o 28 continuou embaixo. 80 continuou em cima, x continuou embaixo. Quando é diretamente, não muda nada. Já quando for inversamente, vai inverter, tá? Vamos para o próximo passo. Nós temos aqui uma proporção. E o que é uma proporção mesmo? É uma igualdade entre duas razões, tá? Temos aqui uma igualdade representando, igualdade entre duas razões. E como que eu descubro o valor do x? Eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções, tá bom? Como que eu faço isso? A propriedade fundamental das proporções diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, você multiplica cruzado. Esse com esse, esse com esse. Por onde eu começo? Eu multiplico 80 vezes 28 primeiro ou 20 vezes x? A dica é, multiplica primeiro sempre onde está a letra, o x. Então vamos fazer isso. 20 vezes x vai dar 20x. Vou continuar aqui na frente, tá? Vou colocar uma setinha aqui. Continuar aqui na frente. 20 vezes x vai dar 20x. Aí coloco o sinal de igualdade, né? Igual. Por quê? Porque agora eu vou multiplicar o outro cruzamento, que são os extremos. Já multipliquei os meios, agora os extremos. Eu vou fazer 80 vezes 28, tá bom? Vamos ver aqui quanto que dá 80 vezes 28, né? Vou dar uma dica para vocês. Multiplica sem um zero. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 2, 16. E 6, 22. Agora acrescenta o zero aqui, ó. Pronto, você já achou o resultado. Tá bom? Então aqui nós temos 2.240. 2.240. Tá bom? Então nós multiplicamos cruzado como você viu. 20 vezes x, 20x. 80 vezes 28, 2.240. Depois que você multiplicou cruzado, você vai para a parte final, que é o valor do x. Então, o que é que eu faço? Eu isolo o x, tá? Isolo o x, ou seja, deixo ele sozinho antes da igualdade, não mais com 20, só o x. Eu vou dividir. Eu vou colocar 2.240 dividido por 20, certo? 2.240 dividido por 20. Sempre o número que está do lado do x, ele fica embaixo, dividindo, tá? Então, vamos lá. Bom, quando você for dividir dois números, e tiver zero nos dois, você pode simplificar. Corta o zero de cima, corta o zero de baixo, tá bom? Vamos dividir, então. 224 dividido por 2. Quando você divide o número por 2, é a metade. Quem é a metade de 224? 112. Então, esse é o valor do x, tá? Bom, você encontrou o valor do x. Falta agora dar a resposta à pergunta do problema. Você lembra ainda da pergunta inicial? Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Qual foi o valor do x? 112. Então, essa roda dará 112 voltas. Ok? Então, é isso. Em 20 minutos ela deu 80 voltas. Em 28 minutos ela dará 112 voltas. Pessoal, é dessa forma que nós calculamos a regra de 3. Tá? Então, vocês assistam o vídeo, se não entenderem, volta uma vez. Se precisar, volta uma segunda vez, com calma, e vocês irão entender. E vamos para o nosso problema final, tá? Vai ter uma diferença aqui do primeiro problema para este. Vamos lá rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só a pergunta. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, ver se dá para pegar a pergunta toda. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias.
Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Bom, vamos seguir a dica da questão anterior. Qual é a dica? Vá lendo e já vai escrevendo os primeiros números que aparecerem na leitura do problema. Vamos lá então. Com 8 eletricistas, 8 o quê? Eletricistas, então vai ser um E de eletricista. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Eu vou colocar aqui 3 o quê? Dias, então vai ser a letra D, tá? Lembra que eu falei que é bom identificar quais iniciais, para você saber de que lado vai o dia, que lado vai o eletricista, né? Que é um E. Beleza, continuando. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, esses 6 eletricistas vai embaixo do 8 ou do 3? O que é que você acha? 6 eletricistas. Lembra das iniciais? O E, aqui está, ó, eletricista. Aqui são os dias. Então, o 6 vai embaixo do 8, né? Que são os eletricistas. Aqui não tem, onde não tem, você vai colocar um X, tá certo? Por que coloca o X? Por causa disso aqui, ó. Olha a pergunta. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Quantos dias? Bom, no momento nós não sabemos. Então coloca um X aqui em dias, porque eu não sei. É isso que nós vamos descobrir, tá bom? Vamos ver aqui então. Agora chegou a hora de nós sabermos se ela é diretamente ou inversamente. E você deve estar se perguntando, professor, que importância tem saber se é diretamente ou inversamente? É fundamental saber essa diferença, porque ela se resolve de formas diferentes, a diretamente e a inversamente. Vamos ver isso aqui, ó. A quantidade de eletricistas aumentou ou diminuiu? Começou com 8, lá no começo do problema, terminou com 6. Então, diminuiu. Então, a seta vai ser para baixo, porque diminuiu a quantidade. Mas a quantidade de dias vai aumentar ou diminuir? Como que eu faço para descobrir? Lembra lá? Você vai ler, reler o problema e vai perguntar. Da seguinte forma. 8 eletricistas gastaram 3 dias para fazer um serviço. 6 eletricistas vão gastar mais ou menos dias. Então, sempre faça essa pergunta onde estiver o X. Vai ser mais ou menos? Se 8 eletricistas gastam 3 dias, 6 eletricistas vão gastar mais dias ou menos? Como é menos eletricista trabalhando, então vão gastar mais dias, porque é menos pessoa trabalhando. Se vai ser mais dias, a seta é para cima. Olha, o que é que nós percebemos? Que elas são inversas. Uma está para baixo, outra para cima. Uma grandeza diminuiu, a outra aumentou. Então, essa regra de 3, ela é o quê? Pergunta a vocês. Ela é diretamente ou inversamente? Ela é inversamente proporcional. Uma aumentou, outra diminuiu. Gente, olha o que é que vai acontecer quando é inversamente. A parte que tem os números, e não a parte que X, nós vamos mexer onde tem um número. Se era 8 sobre 6, vai ficar 6 sobre 8. Então veja que já começou diferente da anterior. A anterior não mudou nada, porque era diretamente. Mas na regra de 3, inversamente, você já inverte. Se era 8 sobre 6, fica 6 sobre 8. Tá? Se não inverter aqui, fica errado. Agora a parte do X você não mexe, deixa do jeito que está, 3 sobre X. Ok? Bom, daí para frente vai ser igual ao anterior. Você vai multiplicar cruzado, porque isso aqui é uma proporção. Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, sempre multiplica cruzado, tá? Vamos lá. Gente, uma perguntinha, desculpa. Multiplica primeiro os números ou a letra? Lembra ainda? Qual que multiplica primeiro? A letra, né? Então, vamos lá. 6 vezes x vai dar 6x. Eu vou fazer aqui embaixo. 6 vezes x, 6x. Igual. Agora multiplica os números. 3 vezes 8, 24. Depois que você multiplicou cruzado, o que é que eu faço para descobrir o valor do x? Eu isolo o x. Isolar quer dizer deixar ele sozinho antes da igualdade. Qual desses dois números eu escrevo primeiro?
o 24, porque ele já está do lado de cá da igualdade, no segundo membro. Lembra que eu falei na questão anterior? O número que está do lado do x, ele vai sempre dividir, sempre vai ficar embaixo. Então, eu vou dividir 24 por 6. E aí, quanto que vai dar 24 por 6? X é igual, vai ser 4, porque 4 vezes 6 é 24. Ok? Então, nós descobrimos o valor do x. Mas, quando você encontra o valor do x, você está pronto para responder a pergunta. Voltando lá à pergunta. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Quantos dias? Olha aqui a resposta. Então, você vai colocar 4 dias. Ok? Gente, volta a dar aquela dica. Se você não entender, volta o vídeo, assiste uma outra vez, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.